Olá! Que bom que você está aqui para a gente continuar a leitura do livro da Sofia, Os 7 Pilares da Saúde Alimentar. E hoje é a segunda leitura desse livro. Nós vamos continuar na página 21 com a parte 1, repensando a relação com o corpo e a alimentação. O peso das dietas e o comer saudável, capítulo 1. Na busca pela magreza e pelo corpo perfeito, aqui entre aspas, estamos deixando nossa saúde em segundo plano. De tanto fazer dieta, seguir regras de alimentação muito rígidas e viver perdendo e voltando a ganhar peso, estamos nos desconectando de nós mesmos. Não sabemos mais o que queremos comer, se estamos com fome ou já saciados, nem se estamos comendo por fome ou gula. Essa desconexão está na origem do mal-estar generalizado que vivemos hoje em relação à comida, além de ajudar a explicar as atuais epidemias de obesidade e transtornos alimentares no mundo. Refazer essa relação com o corpo e a comida é urgente para melhorar nossa saúde física, mental, emocional e social. Como falei na introdução, a proposta desse livro é funcionar como um guia em seu processo de mudança de hábitos e da sua relação com o corpo e com a alimentação. Vou embarcar junto como guia nessa jornada, mas quem vai navegar o seu barco é você, ganhando autonomia e se empoderando ao longo do caminho. As informações contidas aqui não substituem o atendimento com um profissional de saúde, é claro, mas vão te ajudar a aumentar a consciência sobre as muitas questões envolvidas na sua relação com a alimentação e apoiar suas ações. Não vou me aprofundar em temas como tabagismo e consumo de álcool, embora sejam importantes e tenham relação com as questões de saúde e ganho ou perda e manutenção de peso. Vou me ater aos comportamentos relacionados ao comer e à saúde alimentar, que são a minha especialidade. Nas minhas palestras, nas aulas e até no consultório, frequentemente me perguntam, já que sou francesa, qual é o segredo dos franceses para serem magros, mesmo comendo de tudo, inclusive gordura e açúcar? Afinal, qual é a dieta dos franceses? Em primeiro lugar, a palavra dieta, como usamos hoje, tem um significado muito pobre em relação ao vocabulário original, derivado do grego. A definição antiga de dieta remete simplesmente a estilo de vida. Mais recentemente é que o termo passou a ser confundido com regime e restrição. O segredo dos franceses está justamente no estilo de vida, no comportamento em relação à comida e não na contagem de calorias. Infelizmente, essa paz com a comida está se perdendo em meio à globalização do terrorismo nutricional e da ditadura das dietas restritivas. Se eu pudesse resumir em uma palavra a resposta para essa pergunta que tanto me fazem sobre o segredo dos franceses para comer de tudo sem engordar, seria prazer. Ai, que fantástico! Vou ler de novo. Se eu pudesse resumir em uma palavra a resposta para essa pergunta de que tanto me fazem sobre o segredo dos franceses para comer de tudo sem engordar, seria prazer. Esse livro não é sobre a dieta dos franceses, muito menos sobre fazer dieta. Mas acho que me inspiro muito na minha vivência em família quando o assunto é comer com bom senso e sem restrições, sem brigar com a balança e em paz com a comida e o corpo. Comer bem e de forma saudável vai muito além do foco exclusivo nas propriedades nutricionais dos alimentos, de calcular calorias, pontos, porções ou comer em intervalos pré-agendados. Regras desse tipo nem costumam estar entre as orientações que passo aos meus pacientes. Na verdade, faço o que posso para desencorajá-los a acreditar nelas. O que busco orientar no consultório e aqui é que você desligue sua calculadora interna, seu fiscal interior. Desligue também aplicativos de dieta e contagem de calorias
e desconecte-se de qualquer regra externa para que, então, você possa se reconectar com você. Comer é um ato fisiológico e psicológico, ou seja, o comportamento é tão importante quanto o nutriente. Comigo, você vai ver que não existe comer perfeito, existe comer bem, comer normal. Comer bem é comer de tudo sem restrições, sem culpa, com prazer, escutando as suas emoções e a fome. Comer bem é estar em paz com a comida, compartilhar as refeições com as pessoas amadas, celebrando a comida e o ritual de comer. Esse parágrafo é realmente assim muito importante. Por isso, eu vou ler novamente, para que caso você não esteja assim 100% comigo aqui, claro, normalmente quem está acompanhando essa leitura, os feedbacks que eu recebo, é de que normalmente estão ouvindo a leitura do livro e estão fazendo outras atividades, como dirigir para o trabalho ou outras coisas assim. Então, por isso que em alguns momentos eu repito. Então, vamos lá. Comer bem é comer de tudo sem restrições, sem culpa, com prazer, escutando suas emoções e sua fome. Comer bem é estar em paz com a comida, compartilhar as refeições com pessoas amadas, celebrando a comida e o ritual de comer. Essa é a mensagem que tento passar aonde vou. É também o assunto do meu primeiro livro, O Peso das Dietas, no qual explico por que deveríamos normalizar nossa alimentação e parar de fazer dietas restritivas. Nele, falo também por que as dietas levam a mudanças no comportamento alimentar, aumentando a fome e a obsessão por comer. O que é ser saudável? O que é saúde? Hoje existe uma confusão sobre o que é ser saudável. Nossa sociedade confunde magreza com saúde e foca toda a avaliação da saúde no simples ser magro ou estar dentro do peso. Mas será que ser magro é sinônimo de ser saudável? Sabemos que há pessoas magras sem saúde, assim como existem pessoas com excesso de peso e com saúde. Vamos parar de simplificar esse conceito? Outra ideia reducionista que está sendo passada, que causa muito sofrimento e piora da saúde em nível mundial, é que emagrecer é fácil. É uma questão de investir em você, de comer menos e malhar mais. Será que nosso corpo é massa de modelar? Será que sua forma depende somente de disciplina e força de vontade? Será que é uma questão de foco, força e fé? Não é. Não é. Primeiro, porque quem estuda biologia sabe que onde há força, há resistência. Esse é um princípio básico da vida. Assim, quanto mais você ataca seu corpo impondo restrições e querendo mudá-lo, mais ele vai se defender com o risco de desequilibrar a saúde e o peso. Além disso, o corpo humano é muito mais complexo do que um simples cálculo de calorias. Precisamos parar de simplificar um sistema tão complexo e incrivelmente sábio. Deveríamos escutar mais nossa sabedoria interior e parar de terceirizar nosso corpo e as dicas e regras externas. Opa, uma falha aqui na leitura. Vamos voltar no início da frase. Deveríamos escutar mais nossa sabedoria interior e parar de terceirizar nosso corpo a dicas e regras externas, focando em resgatar uma vida de paz com a comida e o corpo, em equilíbrio com nossa saúde física e mental. Gosto de me basear na definição de saúde da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. A definição é a seguinte, abre aspas, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Fecha aspas. Percebe que ela nem sequer fala em peso? Na busca de uma vida saudável, há mais coisas a serem levadas em consideração, além de estar magro e não ter doenças. Por exemplo, uma pessoa com diabetes pode ter uma saúde em equilíbrio. Se ela segue o tratamento e leva uma vida normal, saindo com os amigos, convivendo em família, namorando e trabalhando, isso é ser saudável.
Muito mais saudável do que uma pessoa que, vamos supor, não tenha uma patologia, mas está o tempo todo obcecada por comer saudável. Essa não tem doença, essa pessoa que está obcecada por comer saudável, ela não tem uma doença. Mas também não podemos dizer que ela tem uma vida saudável, porque ela vive estressada. Ela deixa de sair para jantar com os amigos porque não sabe se a comida do restaurante é adequada, limpa ou pura. Vai a uma festa e leva a própria comida. A vida toda é decidida em torno de comer ou não comer. Isso é saudável? Não é. Isso é saudável? Não é. Esse comportamento de estar sempre preocupado com alimentação, obcecado com alimentação, parece saudável, mas não é saudável. Inclusive, lembrei agora que a gente tem um episódio no nosso podcast que a gente fala sobre várias coisas que parecem ser saudáveis, mas que não são. Então, vale a pena ouvir lá também. Comportamentos como esses, aliás, são típicos da ortorexia, uma desordem alimentar em que a pessoa tem preocupação excessiva com a qualidade daquilo que vai comer e pauta toda a rotina pela comida, que tem que ser saudável. Coloco entre aspas, essa palavra saudável está entre aspas. Coloco entre aspas porque a pessoa com ortorexia cria as próprias regras e concepções do que é bom ou ruim, do que pode comer ou não, seguindo muitas vezes informações pseudocientíficas. A ortorexia é quando comer saudável deixa de ser saudável, porque vira uma fixação, uma doença. A pessoa perde a saúde social, mental e, ironicamente, corre o risco de sofrer carências nutricionais. Aqui a Sophie faz um destaque no livro com uma borda em laranja para falar sobre a ortorexia. Ortorexia, quando comer saudável vira obsessão patológica. Pensar em comida o tempo inteiro e fazer desse o principal assunto quando está entre amigos ou no trabalho. Comer as mesmas coisas todos os dias. Deixar de viajar e frequentar lugares porque não sabe se vai ter comida adequada. Escolher o que vai comer em função do valor nutricional dos produtos. Então, esses tópicos que ela coloca aqui são algumas características da ortorexia, de quando esse comer saudável ele deixa de ser uma preocupação razoável e passa a ser uma questão obsessiva ou patológica. Todos esses comportamentos são associados à ortorexia, um tipo de comer transtornado em que a pessoa não consegue ter uma relação tranquila com a comida. A ortorexia não é classificada como um transtorno alimentar, porque não segue critérios de diagnóstico estabelecidos pela OMS e pela Associação Americana de Psiquiatria. Mas ela é cada dia mais comum no mundo inteiro, muito por causa do culto ao corpo perfeito propagado pelas redes sociais dos últimos anos para cá. Nossa, é assustador, né? Quando eu li essa palavra aqui, culto. Mas é quase como se fosse isso, né? Culto ao corpo perfeito. Ortorexia vem da combinação das palavras gregas ortos, correto, e orexis, fome. Seria algo como comer corretamente ou perfeitamente, embora o tipo de alimentação e o comportamento seguido pela pessoa que desenvolve ortorexia não tenha nada de correto ou perfeito. Os Estados Unidos, mais especificamente o estado da Califórnia, concentram o maior número de pessoas com ortorexia no mundo. O termo, aliás, foi criado pelo médico americano Steven Bretman em 1996, depois de perceber que ele mesmo estava vivendo uma espécie de paranoia por comer saudável depois de 2 décadas vivendo e trabalhando em uma comunidade alternativa como cozinheiro responsável pela horta orgânica. O médico notou que, por causa das regras e restrições que tinha colocado para si mesmo em relação à comida, estava se afastando de amigos e deixando de fazer coisas que gostava. Quero deixar claro que simplesmente se preocupar em comer bem, preferir alimentos orgânicos ou decidir ter uma alimentação vegetariana, por exemplo, não configura ortorexia.
A doença só existe quando gera sofrimento emocional e prejuízo para a saúde social, física ou mental. Um comportamento típico da pessoa com ortorexia é se achar superior aos outros e querer doutriná-los a comer da mesma forma. Na cabeça dela, todos comem mal, lixo, porcaria, enquanto só ela faz escolhas corretas. Geralmente é a última a perceber que está com dificuldades. Família, amigos e companheiros vêm e tentam ajudar, mas o paciente dificilmente reconhece que precisa de ajuda. Existe uma prevalência grande desse distúrbio entre os profissionais de saúde. Afinal de contas, os profissionais de saúde eles acabam se tornando, eu diria que mais vulneráveis, porque eles lidam com esse assunto o tempo todo, ou muito, né, uma grande parte do seu tempo, e aí acaba que isso os torna mais vulneráveis a desenvolver tanto a ortorexia como até mesmo algum transtorno alimentar. Comer não deveria preocupar você o tempo todo. Se sua vida gira em torno da comida e do seu corpo, procure ajuda. E essa frase aqui ela destaca em amarelo com letras bem grandes. Agora, finalizando essa parte da ortorexia, saindo desse quadrinho laranja que está aqui no livro, a gente vai continuar a leitura aqui. Quero deixar claro, portanto, que saúde não é só uma questão física de estar com o peso em dia. Ela engloba também o bem-estar emocional, mental e social. Não é todo mundo que compreende isso facilmente, e não é à toa. Estamos vivendo em um tempo em que estar magro é vendido até pelos próprios profissionais de saúde, muitas vezes, como sinônimo de saúde. E querer emagrecer é visto como medida de autocuidado, mesmo quando não há nenhuma necessidade ou recomendação para isso. Quase todo mundo está insatisfeito com o peso e a maioria quer perder pelo menos 2 ou 3 quilos, dar uma secada, e essa secada aqui entre aspas. Aqui iniciando um novo tópico dentro do capítulo que se chama o terrorismo nutricional e a obsessão por emagrecer. Pense em quantas pessoas você encontra que, querendo dizer que agora estão cuidando melhor da saúde, afirmam: cortei o glúten, ou tirei a lactose, ou ainda parei de comer carne, ou estou tomando suco verde todo dia de manhã. Várias, sou capaz de apostar. Também tem aquelas que, de uma hora para outra, decidem que querem ter saúde e emagrecer seguindo um estilo de vida saudável, entre aspas, e fazem o quê? Correm para se matricular na academia e abastecer a despensa e a geladeira com produtos light, integrais, sem glúten, sem lactose, com adição de fibras, orgânicos, na ilusão de que assim estão adotando hábitos melhores. Mas ter saúde não é isso. Saúde não é somente ter peso baixo e ingerir nutrientes. Essa é uma visão reducionista que está adoecendo a população. Profissionais de saúde têm muita responsabilidade por essa noção simplificada do que é ter saúde. Nos consultórios, é muito comum que, para qualquer que seja a queixa do paciente, ou antes mesmo de deixá-lo falar porque está ali, primeiro o profissional mande-o subir na balança. Muitas vezes o peso não tem nada a ver com o problema. Isso é tão frequente e tão comum que a gente nem imagina. Lembrei agora também do episódio no nosso podcast, o podcast Hora da Fome, com a Tainá Nunes, que é O Corpo Real Te Leva para Dançar. A Tainá, ela é bailarina e ela é uma pessoa gorda. E ela relata no podcast momentos de que ela está em consulta médica por questões que não têm relação nenhuma e o profissional muitas vezes acaba nem ali olhando para ela ou prestando atenção no que ela está falando e começa a falar do peso, assim, é um relato bem forte que ela traz ali naquele episódio do podcast. Mas o foco do tratamento vai fazer o paciente acreditar que tem, sim. Então, o fato do profissional médico ou outro profissional da área da saúde colocar essa atenção ou esse peso sobre o peso do paciente
muitas vezes pode fazer ainda piorar essa relação que o próprio paciente tem com o corpo e com a comida. Infelizmente, a maioria dos profissionais de saúde não está preparada para trabalhar com a ideia de que um estilo de vida saudável, que não seja baseado em peso, calorias e emagrecimento, é como se fosse assim, um profissional que olha para o comportamento alimentar, e ele pode ser tanto nutricionista quanto médico ou psicólogo, ele é como se ele estivesse remando contra a maré, assim, porque esses profissionais, eles são a minoria. Eu acho que uma minoria, assim, bem minoria. Quero dividir com vocês uma breve história de vida real que ilustra bem como isso é verdade. Aconteceu com uma querida funcionária minha, o que vou chamar por outro nome para preservar sua identidade. Mas casos parecidos certamente se repetem todos os dias nos consultórios. Conheço Maria há mais de 10 anos. É uma mulher admirável, trabalhadora e mãe de 2 filhas pequenas. Ela está há dias reclamando de dor nas costas e foi se consultar com um médico no posto de saúde. Voltou desanimada. Dona Sofia, o médico disse que preciso emagrecer 5 quilos e voltar lá em 3 meses. Mas por que 5 quilos em 3 meses? Perguntei. Qual é o problema com suas costas? Quanto você está pesando? Não sei. Ele não me pesou e nem me examinou. Como assim? O médico não pesou a paciente e só de olhar para ela sem examiná-la mandou emagrecer. Eu sei que Maria não precisava perder 5 quilos, porque convivo com ela regularmente. O pior foi que, além de não contribuir em nada para aliviar a dor nas costas, o diagnóstico, entre aspas, a deixou desmotivada e triste por achar que estava gorda. Ela ainda, por cima, ficou com medo de levar bronca no retorno da consulta, caso não tivesse eliminado os tais quilos. Ajudei-a dizendo: quando você retornar, fale que foi a nutricionista, eu, e que emagreceu 5 quilos, ok? Percebi o alívio dela pelo sorriso que abriu. Maria e eu já havíamos tido uma discussão parecida com essa quando ela voltou a trabalhar depois de ter a segunda filha. Ela estava com muitos quilos a mais e queria emagrecer. Me disse que iria se matricular numa academia e malhar à noite. Fiquei chocada e minha primeira reação foi perguntar: para quê? Expliquei que, pela natureza do trabalho dela, que cuida da faxina, ela já fazia atividade física até demais. E havia ainda o cansaço de gastar horas no transporte público todos os dias. O que ela precisava, eu falei, era descansar nas horas de folga do trabalho. Sentamos para conversar e perguntei como era a alimentação dela. Ela estava fazendo dieta por conta própria, sem tomar café da manhã e muitas vezes sem almoçar direito. Não dava para continuar nesse ritmo cuidando de 2 crianças, eu disse. Pedi a ela que confiasse em mim. Afinal, esse é o objetivo do meu estudo e propus o seguinte: esquecer a loucura de comer menos e malhar mais, e começar a comer mais, malhar menos e descansar. Aconselhei que ela voltasse a tomar café da manhã e almoçar todos os dias, respeitando as refeições principais, e que procurasse dormir melhor. Sugeri que, em vez de investir na academia, ela guardasse o dinheiro para passear no final de semana com as filhas. Ela me escutou e, em 2 anos, perdeu 15 quilos, além de recuperar a saúde e bem-estar. Vejo que ela está mais feliz e em paz, e isso ajudou também a estar mais presente com as filhas. Alguns meses depois da consulta com aquele médico que a mandou emagrecer sem examiná-la, Maria conseguiu uma consulta com um ortopedista. Adivinha o que ele disse? Que ela tinha que emagrecer 10 quilos, e de novo, sem pedir que ela subisse na balança. Dessa vez, adorei a reação dela, sentindo-se vitoriosa. Não dei ouvido sobre o peso, vou continuar comendo todo dia minha comida e caprichando no almoço, como a senhora recomendou. Dessa vez adorei. Você percebe a estigmatização do peso? A crença de que basta estar magro para ter saúde? Isso é passado adiante por profissionais e pelo nosso sistema de saúde. A sociedade inteira transmite a mensagem de que tudo vai mudar quando a pessoa conseguir emagrecer. A dor nas costas vai passar, vou arrumar um namorado.
terei coragem para ir à praia de biquíni, vou ser feliz. E o paciente, desesperado e confiante na autoridade que o profissional de saúde representa, mas também acreditando na mensagem espalhada pelas redes sociais e por outros meios de comunicação, amigos e colegas, vai escolher o caminho das dietas restritivas invariavelmente, à custa de muitos sacrifícios e escolhas arriscadas que colocam sua saúde em risco. Peso não é indicador de saúde. Isso aqui está em letras grandes com destaque amarelo. Peso não é indicador de saúde. No caso das pessoas que usei como exemplo, você verá que saúde não é só quando o indivíduo pesa, quanto o indivíduo pesa, mas sim como ele se sente. Não é questão de adotar um estilo de vida com controle da alimentação, comer menos e malhar mais. Não é ruim querer ficar mais bonito ou estar mais magro, mas isso pode afetar o seu jeito de comer, fazendo você perder a conexão consigo mesmo e com o seu corpo. Aqui, deixe-me ver, aqui nós estamos iniciando uma nova parte dentro desse capítulo 1 com o título: Por que passamos a focar no peso como indicador de saúde? Isso é relativamente recente. Aprendemos na faculdade a nos basear no IMC, que é o Índice de Massa Corporal, como medida para determinar se alguém está dentro do peso saudável ou precisa emagrecer. Para calcular o IMC, é só dividir o seu peso em quilos pela altura em metros ao quadrado. Por exemplo, uma pessoa com 60 quilos e 1,64 m tem o IMC 22,3. O IMC foi inventado no século XIX pelo astrônomo belga Adolf Quetelet, com o objetivo de avaliar a corpulência do ser humano. Em 1997, a OMS declarou que o IMC era um índice para determinar sobrepeso e obesidade. De acordo com esse padrão, utilizado internacionalmente, um IMC acima de 25 indica sobrepeso e a partir de 30, obesidade. Ou seja, teoricamente, para alguém com IMC 25,1, a recomendação seria perder peso. Só que isso não pode ser levado tão ao pé da letra. Um atleta, por exemplo, pode facilmente ter um IMC acima de 25, por causa da massa muscular e não de gordura. E recomendamos que, na maioria das vezes, ele não precisa perder peso, certo? Aliás, e concordamos que, na maioria das vezes, ele não precisa perder peso, certo? O fato é que o IMC virou, infelizmente, uma espécie de nota de corte para separar quem é saudável de quem não é saudável. Quem precisa perder peso de quem não precisa. Isso fez com que os profissionais de saúde virassem fiscais do peso e da balança e ganhassem um status de autoridade, de ditador. No entanto, condicionar o estado de saúde ao peso corporal é reduzir demais a questão. Por essa e outras razões, a OMS está revendo esses parâmetros. Ainda bem. Em agosto de 2020, foi publicada no Canadian Medical Association Journal uma diretriz para manejo e tratamento da obesidade em adultos. O ponto mais importante dessa diretriz é que a obesidade deve ser definida pela saúde de uma pessoa e não apenas pelo peso. Veja que incrível. Então, que bom que as coisas estão mudando. Melhorar o estilo de vida é acrescentar hábitos saudáveis ao dia a dia. É mais importante do que fazer o ponteiro da balança baixar. Então, essa frase está em destaque, em laranja, e eu vou ler novamente. Melhorar o estilo de vida e acrescentar hábitos saudáveis ao dia a dia é mais importante do que fazer o ponteiro da balança baixar. A melhor recomendação para alguém com sobrepeso não é necessariamente emagrecer. É mais indicado focar na saúde e evitar ganhar mais peso. Hoje está claro que manter o peso é mais saudável do que viver no efeito sanfona, perdendo e ganhando peso o tempo todo. Foi o que mostrou um estudo conduzido por pesquisadores americanos e publicados no Journal of the American Board of Family, em 2012.
O trabalho avaliou a relação entre 4 hábitos de saúde: comer 5 ou mais porções de frutas e legumes por dia, fazer exercícios regularmente, beber álcool com moderação, não fumar. Então, até agora eu li 4. E o risco de vida em mais de 11.700 homens e mulheres separados, de acordo com o IMC, peso normal, sobrepeso e obesidade. Então, deixa eu ver aqui se eu entendi direito. O trabalho avaliou a relação entre 4 hábitos de saúde. Isso, são 4 hábitos. Então, comer 5 ou mais porções de frutas e legumes por dia, fazer exercícios, beber álcool com moderação e não fumar. Então, esses 4 hábitos. E também analisou o IMC de 11.700 homens e mulheres. O trabalho conseguiu mostrar que, se você está com obesidade e não pratica nenhum dos 4 hábitos de saúde, seu risco de vida é muito maior do que alguém dos grupos na mesma condição. Mas uma das descobertas mais surpreendentes da pesquisa é que se uma pessoa com obesidade inclui na rotina qualquer um dos fatores de saúde pré-determinados, apenas um daqueles 4 que a gente falou, diminui bastante o risco de vida. Tem mais, o trabalho mostra que quando o indivíduo coloca em prática pelo menos 2 fatores, os grupos passam a ter todos o mesmo risco de vida. Em outras palavras, a composição corporal, se está dentro do peso, acima ou com obesidade, deixa de fazer tanta diferença para o risco de morrer. Trocando em miúdos, o que o estudo mostra é que o mais importante não é o tamanho da pessoa, mas os hábitos saudáveis que ela adota. Caramba, isso aqui é bem interessante, bem impactante. Eu lembro que quando eu fiz o curso com a Sophie, o método Sophie, ela explicou sobre esse estudo, mostrou alguns gráficos e tal. Só que essa informação, ela parece que ela não é tão valorizada, né? Talvez não é tão conhecida ou, enfim, não é tão valorizada. Mas eu acho que a gente precisa cada vez mais mostrar isso para as pessoas. O quanto é importante. É uma coisa que eu venho falando, assim, para os pacientes no consultório, que mais do que pensar em retirar coisas da alimentação, enfim, pensar em acrescentar. O que você pode acrescentar de saudável na sua rotina? E aqui, de certa forma, também a gente pode pensar dessa forma, porque são 4 hábitos de saúde que foram avaliados, né? Que é comer 5 ou mais porções de frutas e legumes por dia, fazer exercícios regularmente, beber álcool com moderação e não fumar. Para quem não fuma e consome álcool com moderação, ficaria a questão aqui dos exercícios regulares, né? E o consumo das frutas e legumes. Muito bom. Aqui ao final dessa parte tem mais um destaque em laranja com letras grandes. O melhor para ganhar saúde é adotar hábitos saudáveis. E iniciando uma nova parte dentro desse mesmo capítulo com o título A confusão sobre o que é alimentação saudável. Afinal, o que são hábitos saudáveis? Já contei que sou pesquisadora no Laboratório de Neurociência do Ambulatório do Programa de Transtornos Alimentares do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ufa! Que longo! Recentemente estava dando uma aula para pacientes com obesidade, tratamento e para compulsão alimentar e o tema era: o que é comer saudável? Eu poderia falar do início ao fim, com base na experiência e nas referências científicas que acumulei ao longo dos meus anos como pesquisadora, mas comecei perguntando: quem é que sabe me dizer o que é comer saudável? Notei que muitos estavam com receio ou vergonha de responder. Não é fácil responder a uma nutricionista, não é? Alguns segundos de silêncio se passaram até que uma moça levantou a mão e falou: comer saudável é comer, sem açúcar, sem gordura, sem sal. Para ela, comer saudável é sem gosto, sem prazer. Não quis demonstrar meu desespero diante dessa definição, até porque já esperava algo nessa linha.
Apenas emendei dizendo: que interessante, isso para mim é uma alimentação sem gosto, sem vida e sem prazer. A plateia caiu na risada, também como eu já previa. Mas é a pura verdade. Essa mentalidade mostra aonde o discurso reducionista da nutrição, que fala apenas em calorias e nutrientes, nos trouxe. A ideia de que uma alimentação saudável não pode conter açúcar, gordura e sal. E, de uns tempos para cá, também não pode conter glúten, lactose, nem sódio. Precisa ser rica em fibras, em colágeno, ser orgânica, integral. São tantas regras rígidas, a maioria inventada e sem fundamento científico, mas propagada pelas redes sociais, pelas revistas, pela televisão, pela indústria e até pela boca dos profissionais de saúde, que fica fácil acreditar nelas e sair por aí defendendo dados baseados em pseudociência. No mundo atual, o excesso de informação e fake news é natural ficar confuso. Do jeito como as coisas são colocadas atualmente, parece que precisamos escolher entre prazer e saúde. Afinal, tudo que é prazeroso é associado a não ser saudável, já reparou? E tudo que é saudável não é gostoso, não é tão gostoso assim. No fim, comer saudável fica tão chato que muitos preferem nem tentar e acabam sentindo muita culpa ao comer. Aqui tem mais uma frase que está em destaque, com letras grandes, em laranja. Sem glúten, sem lactose, light, diet, low carb, sem adição de açúcar, integral, orgânico, vegano, fonte de fibras, zero caloria, com colágeno, natural. Isso não quer dizer saudável. Não classifico os alimentos como bons e ruins. Assim, como não acredito que existam alimentos que engordam ou não engordam, que causam doenças ou que ajudam a curá-las. Tudo isso faz parte do terrorismo nutricional que vivemos hoje e não contribui em nada para informar de verdade sobre o que é comer saudável. Sou mãe de 4 filhos e me lembro que um deles, quando criança, não comia legumes de jeito nenhum. A maneira que encontrei para fazê-lo aceitar cenoura, pepino e couve-flor foi servi-los de vez em quando com um molho à base de maionese e ketchup. Ele comia feliz. Sempre que havia outras mães por perto nessa hora, eu precisava explicar que sim, eu deixava meus filhos comerem maionese e ketchup. Porque acho mais importante que eles comam vegetais com um pouco de maionese e ketchup do que nenhum vegetal. Esse não é um raciocínio muito comum entre os nutricionistas, o que é uma pena. Na minha visão, separar os alimentos entre mocinhos e vilões, ou permitidos e proibidos, só serve para aprofundar o nível de desinformação em torno da nutrição e, com isso, deixar ainda mais tensa nossa relação com a comida. Comer não deve ser chato, tem que ser prazeroso. Comer saudável não é só comer alimentos bons, e aqui o bons, claro, entre aspas, e nas devidas proporções. Também é comer para sentir bem-estar físico, mental e social. Nenhum alimento faz engordar ou emagrecer. O importante é a sua relação com ele. Você come em paz ou com culpa? E isso vai fazer você comer de maneira diferente. Aliás, é isso que vai fazer você comer de maneira diferente. Normalmente, quando a gente come um alimento que a gente acredita que é errado, que é ruim e que a gente não deveria comer, a tendência é que a gente coma muito rápido, como se estivesse querendo esconder da gente mesmo que a gente está comendo aquele alimento. E o que acontece quando a gente come rápido e sem atenção? Normalmente a gente acaba comendo muito mais do que se a gente estivesse com atenção, prestando atenção, sentindo o máximo de prazer com aquela experiência. E aí, além de tudo, ao final a gente tem aquela sensação que não foi suficiente e ainda a culpa. Então, por isso que isso de comer em paz faz tanta diferença, no fim das contas, quando a gente está falando de fazer as pazes com a comida. É um exercício que talvez, se você está ouvindo esse conceito
pela primeira vez ou há pouco tempo, você está se familiarizando, talvez seja bastante estranho, mas faça o teste de encarar o alimento com mais naturalidade, com mais neutralidade e procure ver aquele alimento dentro de um contexto. Então, mesmo que... Porque a ideia normalmente da cultura da dieta é te dizer que um bolo de cenoura com cobertura de chocolate é um alimento muito cheio de açúcar e muito cheio de gordura e que não deveria ser consumido. Ou que você deveria comer um pedacinho bem pequenininho. Porém, em qual contexto você come esse bolo de cenoura? Eu costumo brincar às vezes no consultório com os pacientes que se alguém te convida para um café da tarde, esse bolo de cenoura, ele está dentro de um contexto de compartilhar, um contexto afetivo, às vezes é uma receita de família. Seria muito estranho e bastante nocivo, complexo, complicado, se a pessoa te convidasse para tomar um café da tarde e te desse uma cenoura para roer, porque aí ia ser, assim, um tanto quanto esquisito. Então, todos os alimentos, eles podem fazer parte de uma alimentação saudável. Essa ideia de bom e ruim não ajuda a melhorar a qualidade da alimentação, só ajuda a trazer mais culpa. Comer com culpa faz comer mais. Aqui, voltando para a leitura, né? Talvez você ache um exagero o que vou dizer agora, mas para alguém que está em paz com a comida, não existe muita diferença entre uma maçã e um pedaço de bolo de chocolate, no que diz respeito a qual dos dois é mais saudável e até mais gostoso. Em uma relação equilibrada, a pessoa não avalia a maçã pelo teor de fibras antioxidantes e o bolo pela quantidade de açúcar e gordura. Que contém antes de decidir qual dos dois vai querer. Opa, vamos lá de novo. Em uma relação equilibrada, a pessoa não avalia a maçã pelo teor de fibras e antioxidantes e o bolo pela quantidade de açúcar e gordura que contém, antes de decidir qual dos dois vai querer. Ela vai escolher pelo que sua fome ou sua vontade e seu corpo estão pedindo naquele momento. Mais ou menos o exemplo que eu dei do café da tarde com bolo de cenoura. E pode ser que acabe optando pela fruta e a coma com muito prazer, acredite. Assim como pode decidir comer o bolo de chocolate sem se preocupar com calorias ou com quanto vai precisar malhar depois. Ela vai comer em paz e não como se fosse uma despedida, pois sabe que pode comer não só hoje, mas amanhã de novo, se quiser. Quando idealizamos uma alimentação saudável, partindo da distinção entre alimentos permitidos e proibidos, bons e ruins, é comum abrir mão do prazer em nome de não sentir culpa. Isso é uma privação do prazer de comer e pode aumentar sua frustração ao comer. E depois levar ainda a episódios de compulsão alimentar, inclusive. A culpa vem do conhecimento de que você está fazendo alguma coisa que não deveria. Ela é uma mistura de medo, tristeza e raiva. O problema fundamental está nas regras rígidas da nutrição, muitas delas inventadas e sem fundamento. Por exemplo, tornar praticamente senso comum que uma maçã é mais saudável do que uma fatia de bolo de chocolate. Não é, depende da situação. Se você está em um aniversário e consome um bolo ou qualquer outro doce, está tendo uma atitude saudável. Comer um pedaço de bolo, saboreando de modo consciente, é uma delícia. Já imaginou ir a um aniversário e pedir uma maçã ao anfitrião na hora do parabéns? Lembrando que, quando falo de fome, não me refiro apenas à fome fisiológica, que sinaliza que o organismo precisa de alimento como combustível. Também existem outras fomes, a fome emocional, a fome social e aquela fome que é apenas a vontade de comer alguma coisa específica. Não se preocupe, vamos explicar tudo e voltar a falar dos tipos de fome mais adiante, assim como da importância de resgatar a nossa consciência nas sensações de fome e saciedade no processo de fazer as pazes com a comida.
Você sabia que foi comprovado que quando comemos com culpa, acabamos comendo mais? Uma das hipóteses é que, quando comemos um alimento que estávamos tentando evitar, a tendência é engolir sem sentir o gosto e encarar o deslize como se fosse uma ocasião de despedida, antes de voltar a comer certinho no dia seguinte. Aí acabamos exagerando mesmo. Pensar e agir assim só contribui para nos desconectarmos ainda mais com o corpo e com os sinais de fome e saciedade. Entende que não é o alimento que engorda, mas a relação que você tem com ele? Essa relação é de culpa. Se essa relação é de culpa, você corre o risco de comer mais e, consequentemente, engordar mesmo. Por outro lado, existem pesquisas que revelam que, quando comemos com consciência, curiosidade e gentileza, saboreando os alimentos sem julgá-los e sem nos julgar, empolgados por experimentar coisas novas e atentos a como nos sentimos no momento, ficamos mais satisfeitos e até chegamos a comer menos ao longo do dia. É isso que chamamos de comer com atenção plena, ou mindful eating. Estar presente no momento e comer com atenção, sem julgamento, saboreando o alimento e respeitando as fomes. Isso é comer saudável. Aqui novamente tem uma frase em destaque. O prazer de comer é a chave para a saúde e o bem-estar. E comer com prazer é essencial em uma relação saudável com a comida. Eu vou parar por aqui e a gente vai retomar essa leitura na página 36 com o subtítulo Culpa é gatilho de transtornos alimentares. Espero que vocês tenham gostado da leitura de hoje e a gente se vê na próxima semana. Até mais!